Povo de Deus, Salmo 103, a misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Aqui estamos no primeiro versículo, retratando aqui algo que nós já temos aprendido, temos ensinado, temos recordado, que é o bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim me remete, denota uma plenitude de adoração, um todo de adoração, contrastando com aquela ideia, né, judaica de entrega momentânea, de culto momentâneo, de um tempo específico de culto apenas, onde a vida religiosa se restringe ao templo e ao momento de culto. O salmista nos passa uma ideia clara de uma entrega total, né? De 24 horas de louvor, vamos dizer assim, né? O tempo todo na presença de Deus, o tempo todo glorificando a Deus com as nossas ações, com a nossa fala, né? Com tudo que fazemos, bendizendo ao nome do Senhor, honrando os princípios do Senhor. É por isso que eu sempre falo que, na verdade, não existe em nossa vida a vida material e espiritual. Eu sempre falo que, na verdade, só existe a vida espiritual, porque o homem essencialmente é espiritual. E por que eu falo que tudo é espiritual? Porque de tudo que nós fazemos na vida, existe um princípio bíblico estabelecido. Não tem nada que você faça nesse mundo que não tenha um estabelecimento bíblico estabelecido, no caso. Ou então tudo que você faz, ou você faz com base no princípio bíblico, ou você desobedece esse princípio bíblico. Eu sempre dou um exemplo do futebol. O jogo de futebol é espiritual. Por quê? Você vai jogar bola dentro de um princípio bíblico, ou não vai jogar, ou vai jogar bola fora de um princípio bíblico. Não é isso? Porque há princípios bíblicos que regem o futebol. Amarás o teu próximo, por exemplo. Amarás ao teu próximo tem a ver com a ira que a pessoa fica no futebol. Amar ao próximo tem a ver irado, o cara querer quebrar a perna do outro. Ser justo tem a ver com roubo, que muitas vezes no futebol a pessoa cometeu uma falta, sabe que cometeu uma falta, ela não cometeu, diz que não cometeu, a bola, a bola bateu na mão dele, ela usou a mão dela, não usou. As pessoas mentem no futebol. Né? Qualquer coisa tu vai fazer. Não tem nada que você possa fazer nesse mundo que não tenha uma regra espiritual para você obedecer. Por isso, nossa vida toda é espiritual. E então, em todo nosso ato, nós bendizemos ao Senhor. Ou seja, nós obedecemos, nós procuramos obedecer os princípios básicos da palavra de Deus em todos os nossos atos. Quando eu tenho esse pensamento, quando eu entendo isso e eu me esforço nesse sentido, eu estou retratando esse versículo primeiro aqui. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Percebe? Isso é muito interessante. E o salmista ele continua aqui, ele fala assim, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, né? É aí que redime a sua vida da cova, não é isso? E te coroa de graça e misericórdia. Entendeu? Então, meu irmão, nós já temos aprendido sobre a questão da doutrina da prosperidade, que a proposta do Evangelho é uma proposta de prosperidade. Nós temos aprendido que o shalom hebraico é um shalom que diz respeito a toda a área de nossa vida, a plenitude de vida cristã, na área física, na área emocional e na área financeira. E já falamos várias vezes aqui, nós não temos experimentado isso, porque temos buscado pouco, né? E nos parece que esse toda tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, não tem sido vivido por nós. E nós vivemos as consequências dessa realidade triste, percebe? Há sim uma promessa de cura, há cura em Deus. E nós temos experimentado pouco dessa cura.
a paz em Deus, a prosperidade emocional. E nós temos experimentado pouco. Por quê? Porque a nossa entrega tem sido pouco. Mais uma vez eu falo, nós teremos de Deus o quanto Ele tem de nós. E Deus tem tido pouco de nós. E nós, pouco de Deus. Temos direito ao banquete e vivemos como a mulher cananeia, nos alimentando das migalhas, com direito ao banquete. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer isso e tentar nos aproximarmos o máximo possível dessa proposta de vida tão distante de nossa vida, de nossa realidade, tão distante de nós. E mais uma vez aqui o salmista, ele retrata a questão da misericórdia do Senhor no versículo 4. Isso é abundante em todos os salmos, na Bíblia. A justiça do Senhor, mais uma vez em destaque aqui no versículo 6, entendeu? A misericórdia do Senhor no versículo 8, né? Deus é compassivo, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, tudo isso são qualidades já expressadas de forma abundante na Bíblia e especialmente no Salmo. Olha que coisa interessante aqui, ó. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu consoante a nossa iniquidade. Do versículo 9 e 10 fala sobre isso. Então, o versículo 9 e 10 está falando de um Deus, apresentando um Deus que está predisposto a perdoar por sua própria natureza. Ele já está querendo fazer isso. Ele já fala assim, ó, eu tô aqui, ó. Faça só a parte de vocês que a minha eu quero fazer, eu quero te perdoar. Ele já diz que ele não mantém, mas daí nós precisamos cumprir a nossa parte também. É isso. Ele já está predisposto, né? E eu sempre oro aí na igreja, né? Tenho essa mania de orar e falar, Senhor, não olhe para o nosso currículo, não olhe para o nosso histórico. Porque se o Senhor olhar para o nosso currículo, o Senhor olhar para o nosso histórico, nós não temos esperança. Precisamos que o Senhor olhe para a sua misericórdia. E aqui o texto aqui dizendo aí, ó, está mostrando que essa já é a atitude de Deus. Ele está predisposto a nos perdoar. Ele nos repreende, sim, mas ele está predisposto a nos perdoar. E aí ele está predisposto a não considerar tudo. Entendeu? Não considerar tudo, porque se ele considerar tudo, nós estamos perdidos. Não é isso? Versículo 13. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de nós, né? Aqueles que os temem. Observe, existe uma pequena condicional aqui, ó, importante. É aqueles que o temem, né? Não é qualquer um, não. O cara é largadão aí, não, né? É aquele que teme. Aquele que tem um tipo de vínculo. 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Tá vendo? É por isso que ele não olha para o nosso currículo. É por isso que ele não olha para o nosso histórico. Ele sabe de nossas limitações. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe de suas limitações, de nossas limitações. E glória a Deus, porque ele olha para a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Aleluia. É? E aí o versículo 15 até o versículo 17, ele vai falar sobre a brevidade da vida, não é isso? Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, é uma vida muito passageira. E é impressionante como, principalmente quem não é cristão, vive totalmente em função dessa vida passageira, negligenciando, deixando em segundo plano a vida que é eterna. E nós cristãos, na sua maioria, o povo de Deus, menos ruim, não tão absurdo como as pessoas do mundo, mas nós cristãos ainda também demos uma melhorada, mas estamos longe do ideal. Porque mesmo acreditando nessa eternidade, ainda há muita valorização, há muito esforço, sabe? Há muito amor
dedicação a essa vida que é breve, que é passageira. Observe, meus irmãos, a, a nossa estadia morando nessa casa, que é o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, não passa de 100 anos, em contraste com a eternidade. Aí o mundo, de maneira exagerada, vive totalmente em função desses 100 anos. Olha que eu estou falando de coisa exagerada, hein? De 100 anos, hein? E mesmo se for 100 anos, comparando com a eternidade, é nada. Aí os evangélicos, os cristãos, entendem essa eternidade, acreditam nessa eternidade e não vivem de maneira tão absurda como o mundo, mas ainda estão apegados no seu tempo, na sua dedicação, na sua motivação a esses 100 anos. E a eternidade ainda não é tão valorizada como deveria ser. Na verdade, nós deveríamos estar essencialmente vivendo em função dessa eternidade. Vale muito mais a pena investir nessa eternidade, muito mais a pena. Mas parece que, no geral, o povo não está dando o devido valor. Versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor, olha só que coisa interessante. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre que os temem, tá vendo? E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, tá vendo? Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e cumprem. Olha, misericórdias sobre aquele que guarda, misericórdia sobre aqueles que temem, misericórdia sobre aqueles que cumprem. Ué, se eu temo, se eu guardo, se eu cumpro, por que eu estou precisando de misericórdia? Porque se eu guardo, se eu temo, se eu cumpro, né? Então, na verdade, deveria estar tudo certinho, eu não precisaria de misericórdia. Porque a misericórdia, ela é dada para quem não merece. E quem não merece é aquele que praticou a coisa errada. Então, qual é o cenário que eu encontro aqui? É aquele cenário que eu sempre falo com vocês, da questão da comparação que eu falo com o MMA espiritual. A nossa vida é uma briga para nós obedecermos os princípios. E nós estamos no octódromo, que é o ringue lá, né, lá onde as pessoas brigam. Então, eu tô tentando segurar o meu cinturão da salvação, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, esqueci agora a nomenclatura. Eu tô lá lutando. E o pecado, tá? É o meu adversário. Só que cada pancada que o adversário me dá, ao invés de eu sentir dor, eu sinto prazer. Porque o pecado é bom. E aí, quando eu caio, eu já caio sentindo prazer, simbolicamente falando. E o prazer é intenso, é algo altamente sedutor. A minha grande luta é rejeitar o prazer do pecado, continuar, levantar de novo e continuar lutando para que o meu prazer seja apenas a lei do Senhor, os princípios. Então eu estou lutando. Só que muitos, quando caem e recebem a carga do prazer, a proposta do prazer, ficam por lá mesmo. E demora, e o treinador fala, levanta, levanta. E aí começa a fazer a contagem, 10, 9, 8, 7, o treinador está lá, o Espírito Santo está lá. Jesus está lá, levanta daí, rapaz, levanta, levanta e luta. E muitas vezes de nós, muitos ficam lá, continuam lá e não se levantam. Outros demoram a levantar. E outros ainda levantam rápido. Levantam rápido. E o treinador, ele está vendo a nossa atitude. Ele está vendo quem está levantando rápido. Ele está vendo que mesmo que tardio, levanta. Ele está vendo aqueles que, na verdade, não se levantam. Então a misericórdia dele está em cima desses, que apesar de serem derrubados, levantam
e continua lutando. Está se esforçando. Tá vendo? Por que ele se levanta? Porque ele teme, porque ele ama. E Deus está vendo o esforço dele. Ele não conseguiu, mas tentou, continua tentando. E aí vem a misericórdia. Ó, você foi derrubado, você não conseguiu, levanta e continua, porque a misericórdia, minha misericórdia, está sobre sua vida. E aí me vem à mente o louvor devocional, né? Que de vez em quando nós sugerimos por aqui, né? As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. Misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é sua misericórdia. Ok? Então que nós possamos continuar nessa luta e proclamar, entender que o versículo 19 a 22, que os céus e a terra devem proclamar o nome do Senhor. Anjos criados e nós seres humanos criados. Fomos criados para o louvor da sua glória, que possamos continuar tributando ao Senhor, que é o nosso dever, mas o dever que deve ser feito com prazer. Ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, seu comentário e nos ajudar no crescimento desse nosso canal. Aqui, pastor René Ricardo, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.